Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Olá, graça e paz. Estamos começando mais um Momento Café com Propósito. E hoje está aqui comigo a pastora Elaine Reis, nossa convidada especial. Ela é pastora da Igreja Batista Getsemane de Sinop, Mato Grosso, esposa do pastor Carlos Mato Grosso, e ela é mãe de 2 filhos. O Carlos Augusto, de 16 anos, e o Luiz Gustavo, de 14 anos. Hoje, a pastora Elaine vai falar sobre o nosso tempo a sós com Deus, a importância de nós desenvolvermos esse relacionamento com Deus a sós diariamente. E para começar essa palavra, eu gostaria de ler com você Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Esse é o versículo, que nós escolhemos para poder falar um pouco da importância desse relacionamento com Deus no secreto, aonde ninguém vê. Pastora Elaine, seja bem-vinda. Muito obrigada. Quero cumprimentar você que está aí participando conosco desse momento tão precioso. E esse é um tema, não é, Daiane, muito importante para a vida de toda mulher, né? Um tempo a sós com Deus. Essa é uma palavra que a gente usa, devocional, que talvez seja um pouco distante, e tem algumas pessoas que nunca ouviram falar dessa palavra devocional, mas quando você ouvir, saiba que é isso, é o seu tempo a sós com Deus. É então, muito importante. Né, pastora Elaine, muitas pessoas não têm ouvido falar porque é algo que quase que está em desuso, né? Está faltando a igreja voltar a falar sobre esse assunto. Justamente. O devocional, essa vida piedosa, né? Uma vida aos pés do Senhor. Verdade. É assim, a gente vê as pessoas, elas criam um hábito de estarem nos templos, congregando, né? Nos relacionamentos de grupos na igreja. E, às vezes, a gente se acostuma muito, né? Em pegar uma palavra pronta. É tão gostoso a gente chegar na igreja, tem um louvor maravilhoso ali, sendo conduzido, uma palavra muito bem preparada pelos líderes e pastores. Mas o Senhor, Ele deseja que a gente tenha essa busca pessoal, né? Que você separe um tempo para você estar com Ele e Ele ministrando ao seu coração, porque às vezes a gente precisa desse tempo porque o Senhor precisa tratar algumas coisas que é com a gente mesmo. Então, quando a gente para ouvir e para ter esse tempo com Deus, a gente dá ao Espírito Santo essa oportunidade de estar falando aos nossos corações. Como você disse, Daiane, é uma coisa que está em desuso, né? As pessoas vivem uma vida tão corrida, né? São tantos afazeres, é uma superatividade tão grande que não é só do tempo de Marta e Maria, né? A gente tem mulheres que vivem, né, no mundo de Marta, mas o Senhor nos chama para ter um coração de Maria, né? Essa vida piedosa. Jesus já falou isso lá atrás, né? Naquele tempo que a gente nunca imaginava que a vida hoje fosse ser tão ativa quanto ela é. E naquele tempo já existia o ativismo que a Marta representou. E Jesus já advertiu lá naquele tempo, a importância de escolher a melhor parte como Maria. Exatamente. Você vê que quando Jesus ele fala com Marta, né? Marta era uma mulher que estava ali envolvida com as coisas da casa, ela estava ali querendo dar uma boa recepção, na verdade, para Jesus. E é interessante, Daiane, como que a gente se perde, né? Até mesmo no ambiente da igreja, a gente vê pessoas que estão tão envolvidas, fazem tantas coisas, né? Para Jesus, né? Servem em vários ministérios. Mas, olha, eu quero dizer para você aqui uma coisa muito importante. O Senhor Jesus, Ele está mais interessado, né, em você, né, no seu relacionamento com Ele, do que propriamente aquilo que você faz para Ele, né? Algumas coisas precisam ser construídas dentro de nós, né, para que a gente possa estar liberando sobre as outras pessoas. Tudo que a gente faz precisa desse equilíbrio.
Eu tenho certeza que Jesus não estava criticando Marta de estar tendo aquele empenho de recebê-lo bem. Eu já imagino Marta, minha filha, fazendo pão, fazendo bolo, limpando casa, lavando as roupas de cama. Ela era uma excelente anfitriã. Tanto, Daiane, que se você for ler os textos na Bíblia, você vai encontrar em uma outra ocasião aquela onde Maria lança sobre os pés de Jesus aquele perfume, aquele nardo. Onde que Marta estava? Na cozinha. Ela estava ali preparando o alimento. Então, eu creio que Jesus ele não condena as pessoas que querem fazer as coisas. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Então, falar sobre devocional é falar para você assim, olha, você precisa determinar um tempo para você estar a sós com Deus. E assim, uma observação a respeito de Marta e Maria, por mais que Jesus não a estivesse criticando, Maria recebeu muito mais. Verdade. Maria, né, ela teve as melhores experiências com Jesus. Verdade. E até a forma dela falar era mais doce, ela era uma adoradora. Enquanto Marta, a gente tem uma impressão que ela estava quase sempre estressada. Sim. Quase sempre ali agitada pela quantidade de afazeres que ela se dispunha a fazer. Exatamente. Esse equilíbrio, gente, as mulheres precisam buscar, sabe? A gente vem de uma história, né, das mulheres ao longo dos séculos, essa questão da conquista, né, de ser ouvida, de ter direito ao voto, né, de ter direito a uma oportunidade de emprego. Porque as mulheres, quando Deus criou a mulher, Ele falou assim, olha, eu vou criar alguém competente, capaz e à altura. Adjutora idônea significa isso, competente, capaz e à altura. Então, assim, não é de se surpreender que a mulher ela tenha capacidade para fazer tantas coisas, né? Hoje as mulheres elas ocupam lugares muito relevantes na sociedade, né? Pilotam avião, né? Elas dirigem. Eu conheço uma empresa que o dono dela só contrata mulheres para dirigir as carretas. As mulheres são zelosas, são cuidadosas. Então, assim, só que essa batalha pela conquista, a gente não pode negar, Daiane, que as mulheres elas estão sobrecarregadas. Com certeza. É uma superatividade, sabe? Não se resume mais. Jesus estava falando para Marta ali das atividades de casa, mas hoje quantas coisas você faz, né? Você trabalha fora, você ajuda, né, na manutenção da sua casa, né? Você pode até ter uma funcionária que te ajude, mas é você que tem que ter aquele olhar. São os filhos, é o esposo, né? Você é filha. A gente tem tantas coisas, né? E como você disse, Jesus falou lá com Marta, mas essa é uma voz que ecoa para a gente hoje, sabe? A gente precisa ter esse equilíbrio de cuidar do nosso tempo, sabe? De ter qualidade em todas as áreas da nossa vida, principalmente na espiritual, né? Começa na espiritual, né? Às vezes a Exato. pessoa quer organizar as demais áreas, mas a Bíblia é muito clara, buscar o Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sim. Então começa no espiritual. Às vezes, você que está nos ouvindo até quer se organizar. E aí a pessoa começa a se organizar em outras áreas. Não está errado de querer organizar, mas a primeira área tem que ser com Deus. Nós temos que começar, porque aí Ele vai direcionar. Sim. Ele vai trazer, Ele vai tirar os excessos. Sim. Porque o Senhor, Ele é mestre nisso, né? Ele vem, Ele vai ali podar, limpar, vai remover aquilo que é desnecessário, né? Para que a gente tenha essa vida, esse tempo de qualidade. Isso aí. Hoje, como você estava falando, a mulher tem tripla jornada. Uma mulher, o mínimo que ela tem é uma jornada, que é o mínimo que ela faz é cuidar do seu lar. Mas aí se ela é mãe, já são duas. Se ela for mãe, aí ela já cuida também dos filhos. E se ela trabalha fora, são 3. E se ela ainda tem um ministério, são 4. Então nós estamos falando realmente que o tempo de hoje, o ativismo, está deixando as pessoas sobrecarregadas. E a pessoa que não descansa é igual um carro com o motor funcionando o tempo todo. Uma hora vai ter uma pane, uma hora vai ser forçada a parar.
E que nós não esperemos acontecer isso, porque eu vejo que tem mulheres que estão aí estafadas, esperando o corpo dar o alerta de parar. Que não aconteça isso, que nós possamos buscar a Deus com sabedoria e buscar esse equilíbrio que você está falando, esse descanso. Sim. A pastora Elaine esteve conosco aqui no culto de mulheres, falou sobre descanso. E você começou a falar um pouco sobre devocional. Sim. E eu vi que todas as mulheres ficou assim, não, eu quero aprender mais sobre o devocional. Uhum. Então, hoje que você possa nos ensinar como que faz esse devocional. Sim, o devocional é uma coisa assim que marcou muito a minha vida. Eu tive a oportunidade de crescer no lar evangélico, né? Então, assim, desde pequenos, meus pais, a gente fazia o culto doméstico, né? Meu pai se assentava com a minha mãe, nós líamos a palavra, cantávamos, né? E depois de casada, né, me tornei líder, me tornei pastora, e eu, com essa necessidade, né, de ter esse tempo com Deus, eu fui me aprofundando um pouco mais. A gente sempre ouviu falar dessa importância de você ter o tempo com Deus. Mas como, né? A gente, falando dessa super jornada aí das mulheres, a gente vê que as mulheres ficam perdidas. Como que eu faço? A gente se cobra muito porque a gente pensa, né, que tem que ser, nossa, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Mas assim, gente, entre o tudo e o nada, tem um ponto de equilíbrio. E às vezes é melhor a gente começar com um tempo, né? Seja lá 10, 15 minutos por dia, né? Depois você vai avançando nesse propósito e você vai ver que é possível sim. Então, devocional, ele deriva dessa palavra devoção, que é afeto, é dedicação, é um tempo que você se sacrifica mesmo, tira esse tempo para estar na presença do Senhor. Então, o que a gente faz nesse tempo de devocional, né? Essa é a dúvida. As pessoas acham que é maçante, é difícil, nossa, como que eu vou fazer? Ficam perdidas nisso. A gente precisa se organizar, né? Se programar nesse período. O que eu vou fazer nesse período onde eu vou estar com Deus? Então, Daiane, eu pontuo assim, algumas coisas, são assim, alguns passos que eu acredito que facilita muito para a pessoa começar a prática do devocional. Para a pessoa se organizar, né? Isso, porque assim, às vezes a gente, já percebeu quando a gente faz a semana de oração ou uma vigília na igreja, as pessoas pensam, meu Deus, eu vou ficar lá tanto tempo, o que eu vou fazer esse tempo todo? E é interessante que quando você organiza o seu devocional, você vai descobrir que o tempo é pouco, né? Que é pouco tempo para você fazer tudo aquilo que você pode fazer na presença do Senhor, né? Eu acredito que o próprio Deus também, ele vai aumentando esse tempo. Eu acho que a gente começa com pouco e ele mesmo vai querendo ter mais tempo com a gente. E aquele tempo vai fluindo, né? Exatamente. Então, eu vou passar aí para você algumas dicas de como você pode fazer o seu devocional. Então, a primeira coisa, escolha um lugar. É importante a gente ter um lugar. Obviamente, a gente evoluiu nessa caminhada cristã, né? E a gente sabe que em todo o tempo nós podemos falar com o Senhor, né? Você está aí lavando uma louça, você está no seu carro, indo para o trabalho, em todo o tempo a gente pode estar na presença do Senhor, orando, falando com Ele, né? A Bíblia fala, orai sem cessar. Né? Isso significa que o tempo todo eu posso estar conectada, em sintonia. Agora, é importante essa questão do devocional, porque o nosso Deus, Ele merece que a gente pare tudo, né? A gente pare tudo para ter um tempo com Ele. Não é assim para ter qualidade de tempo com os filhos, com o esposo, né? Nas nossas atividades, a gente não se organiza para isso. Então, o nosso Deus também, Ele merece um tempo que você pare, né? E eu falo do lugar porque o lugar, ele conta muito, né? Com certeza. O ambiente onde você está conta muito. Então eu falo assim, não precisa você se preocupar, né, em ter um quarto só para isso, em ter um ambiente só para isso, né? Mas tenha um lugar que te favoreça. Por exemplo, eu tenho amigas que gostam de fazer o devocional na cozinha.
Na mesa você prepara um café, você pega o seu café, você senta ali. Ali na mesa você pode dispor, né, a sua Bíblia, o seu caderno de anotação. Eu conheço pessoas que gostam de ter no quarto. Ela tem ali no quarto, né, um cantinho no quarto e ali ela se sente à vontade. O lugar é importante, que seja esse lugar onde você, né, se sente à vontade, se sente bem, né? Eu, particularmente, eu gosto muito do ar livre. Eu tenho lá na minha casa uma mesa, numa área aberta. Eu tenho um coqueiro lá que os passarinhos ficam ali cantando. Eu gosto muito de um determinado horário onde está bem fresquinho. Então, você ter o lugar para você fazer o seu devocional é uma preparação mesmo, né? Para você ter aquele tempo com Deus. Então, organize um lugar, um ambiente. E também, assim, né, pastora Elaine, tem que ser um lugar que você tenha privacidade. Exatamente. Porque, às vezes, em determinados horários na nossa casa, a gente não tem privacidade. A Exatamente. gente tem que procurar esse ambiente que você falou que favoreça. Isso aí. Que entra, Daiane, esse segundo ponto, que é o melhor momento. Você tem que ter o lugar e você tem que casar isso com esse melhor momento. Por exemplo, eu vou falar, gente, aqui do meu testemunho, daquilo que eu vivo, para você ver que a gente é gente como a gente, nós somos, né, temos as nossas limitações. Eu tenho filhos, né, adolescentes que requer tempo, atenção, eles são muito urgentes, né, para eles tudo é para ontem, então eles já chegam, né, atropelando tudo. Mas assim, escolha um momento adequado. Por exemplo, eu gosto muito da parte da manhã. Eu gosto de começar o meu dia fazendo o meu devocional. Mas talvez isso não funcione para você. Às vezes a parte da manhã é corrido demais. E né? assim, no seu caso, os seus filhos estão na escola nesse horário? Estão na escola. Aí o que eu faço? Eu amanheço, levo eles para a escola, volto para casa, aí eu estou ali sozinha, né? O meu marido, às vezes, na parte da manhã está em casa, mas ele já sabe. Então, assim, uma coisa interessante, talvez você nunca vai ter esse tempo da casa vazia, né? De um ambiente onde não tem ninguém para te chamar. Mas você pode falar com a sua família, ter uma conversa, falar, olha, meu bem, eu preciso desse tempo, eu queria que vocês não me interrompessem agora, né? Você entra ali para o seu quarto, para ninguém bater na porta e fala, olha, é o meu momento. Daqui meia hora, uma hora, eu vou estar liberada. Então, muitas vezes eu faço isso, porque assim, chega no final de semana, os filhos estão em casa. Né? Chega a época de férias, os filhos estão em casa, o marido está em casa. Então, assim, esse momento, talvez você... Tem gente que não faz, Daiane, porque nunca vai encontrar esse momento. Nunca vai encontrar o momento ideal. Né? Mas é isso que você falou no começo, escolher o lugar, escolher o horário. Uhum. É questão de prioridade. Sim. Porque uma vez eu vi um texto falando assim, fazia uma pergunta, você tem tempo para sua família? E a gente vê pessoas que não têm tempo para nada. Elas estão com a vida lotada de coisas e não tem tempo para nada. Uhum. Mas aí o texto terminava falando assim, ó, a sua família é prioridade para você? Porque, de fato, a gente só arruma tempo para aquilo que é prioridade. Se esse tempo a sós com Deus for prioridade, a gente vai sim conseguir se organizar, encontrar um horário. Agora, enquanto não for prioridade, sempre vem aquela desculpa, eu não tenho tempo. Verdade. É isso aí, assim, priorizar um tempo como esse vai descortinar tantas coisas na sua vida, sabe? Vai mudar tantas questões, às vezes, que a gente se vê limitado. Até a organização do nosso dia vai ficar melhor. Sabe, já viu aquelas pessoas que fazem atividade física e elas falam que quando elas fazem atividade física tudo flui? Uhum. É o devocional, gente. Quando você faz devocional, tudo flui. Isso é muito importante, a gente ter esse tempo. Então, olha só, é o lugar, é o ambiente, né? É o tempo. Tem gente que vai falar assim, eu conheço muitas irmãs, a gente aplica muito devocional lá na nossa igreja. Então, às vezes, quando a pessoa chega na igreja, eu já chamo ela para uma conversa para ensiná-la a fazer o devocional. O que acontece? Tem gente que funciona bem à noite. Tem a ver também com disposição. Que tem aquelas pessoas que de manhã elas precisam ainda de um tempo para processar as coisas. Tem gente que se sente mais disposta à noite.
Então, quando todo mundo se recolhe. É igual você falou, né, pastora? É igual atividade física. Tem gente que tem uma disposição para fazer atividade física de manhã, porque são pessoas mais matutinas. Isso. E tem gente que tem uma disposição no final do dia, porque são pessoas mais noturnas. Sim. E aí a gente tem que identificar esse melhor horário, né? Exatamente. Igual você está explicando, para que seja algo leve. Sim. Senão fica pesado. Sim. Se eu sou uma pessoa matutina, hoje eu sou uma pessoa matutina, eu já fui noturna. Eu vivi essa transição na minha vida. Igual na minha adolescência, depois que... Me lembro que eu tive o meu primeiro filho, eu sentia tanto sono, porque eu era acostumada a dormir tarde, acordar tarde. E de repente eu tive um filho que mudou tudo. Ele acordava às 6 horas da manhã todos os dias. E muda, né? Muda completamente. E aí eu falava, gente, esse menino veio para me tratar, não tinha lógica. Era fim de semana, feriado, ele estava sempre despertado às 6 da manhã. Então eu tive que mudar o meu relógio físico, meu relógio, meu estilo de vida para poder cuidar dele. E hoje eu sou uma pessoa matutina. Então hoje, se eu deixar o meu devocional para a última hora da noite, eu vou dormir. Não vai ser um tempo bom, porque eu não tenho mais energia. Minha energia já foi gasta durante o dia todo. Sim. O sucesso do devocional, gente, está intimamente ligado a isso. A você fazer essa organização do melhor horário, do tempo. Você falou, isso é muito importante. A gente precisa colocar num horário onde você está desperto, onde você está disposto, né? Por que para Deus a gente vai oferecer as sobras, né? Então, assim, isso não significa que tem que ser pela manhã, né? Para a gente aqui, né? Estou vendo que a gente está em sintonia, a gente funciona super bem de manhã, mas talvez o seu melhor horário é à noite. É o horário onde você relaxou, onde você está bem. Eu tenho uma amiga que fala assim, à noite para mim é o horário onde eu me desligo das coisas, da superatividade do dia. E eu posso então assim, olha, tomo um banho, aí eu vou para a presença de Deus e aí ali eu consigo fluir. Então, assim, não importa se é de manhã, se é de tarde ou se é de noite, que seja o seu melhor momento, aquele momento onde você pode dar o seu melhor para Deus. E aí a gente parte, né, para a terceira estratégia, que é qual? Trace um plano, sabe? Tenha um plano, um programa, né? O que eu vou fazer nesse meu período de devocional? Então, o devocional, ele inclui algumas coisas, por exemplo, o louvor, oração, a leitura da palavra e a meditação na palavra. Então, por exemplo, você pode fazer assim, veja quanto tempo que você tem. Se você tem 15, 20 minutos, divida esse tempo entre essas coisas que a gente faz no devocional. É claro, Daiane, que vai chegar um dia que você vai adorar o Senhor com uma canção e às vezes você vai ficar ali. Eu já tive uma experiência de uma vez eu começar o meu devocional e o Senhor ministrar no meu coração, olha, eu quero que hoje você adore, que você cante. E olha, não se preocupe com afinação, né, com impostação de voz. Deus não olha para isso, tá? E aí naquela minha experiência eu fui cantando e foi um grande desafio, porque foi num dia que eu estava passando por um momento muito difícil. E Deus queria me ensinar que eu precisava adorar independente da situação, daquela circunstância. Então, aquele dia eu me peguei ali adorando o tempo todo. Mas, geralmente, a gente divide dessa forma. Então, assim, você pode colocar uma música, sabe? Hoje tem tantos recursos, né? Pelo celular, você escolhe uma música, né? Você prepara o ambiente para você entrar, né? na adoração ali, naquele momento com o Senhor. Então, você tem um momento de louvor. Você pode escolher, né, um texto bíblico. Eu falo que devocional não é aquele plano de leitura anual que você faz. Não é isso. Você não está numa corrida para conseguir ler a Bíblia o ano todo. Não é isso. Você pode ter um plano de leitura anual, o seu devocional é outra coisa. Eu sempre sugiro que a pessoa escolha um livro da Bíblia para ler e que você fique ali
com um capítulo. Às vezes o capítulo é muito grande, leia meio capítulo, porque o importante é que você leia um texto bíblico, mas que você medite nele, que é você tirar aquele tempo para tentar compreender o que o texto está falando, né? E depois tem um momento, né, de você estar orando, né, apresentando ao Senhor, né, os seus pedidos, mas também agradecendo, né? Tem toda essa programação dentro do seu devocional. Então é muito importante que você divida, que você trace um planejamento aí para o seu devocional. Igual você está falando, né? É tão interessante, porque a importância da meditação na palavra. Porque, igual você explicou, às vezes a pessoa está ali num plano de leitura e ela está fazendo algo correndo. E ela não está meditando, guardando a palavra no coração. Sim. E eu acredito que o que o Senhor quer de nós é que a gente tenha a palavra no coração. Sim. Porque quando a gente guarda no coração, a gente passa por determinadas circunstâncias da vida, aquela palavra ela vem à nossa mente. Verdade. E aí aquilo nos sustenta. Verdade. Então a gente não pode ler a Bíblia correndo, né? Falar, nossa, eu tenho que ler a Bíblia toda de um momento para o outro. Sim. Porque a gente tem que ler meditando. Você explicou para nós como que é a meditação. Sim. No dia do culto. Eu queria que você explicasse de novo o que é meditar. Dá um exemplo aí que as mulheres compreendam. Porque olha só, gente, tem muitas pessoas que se frustram muito com essa questão da leitura da Bíblia anual. Porque, olha, sabia que para você ler a Bíblia toda no ano, você tem que ler no mínimo 3 capítulos por dia. 3 capítulos, gente, dependendo do capítulo, dá mais de 40 minutos, 30 minutos. Exatamente. Aí a pessoa não consegue, ela fica frustrada. Então, por isso que no devocional, eu te indico a escolher um capítulo da Bíblia, no máximo. E o que é meditar? Meditar, eu uso esse exemplo que é bem interessante, assim, meditar. Pensa aí quando uma amiga de repente te liga e fala assim, olha, eu estou muito chateada com você porque você falou isso, você fez isso para mim. Você desliga o telefone, quando dá meio-dia você fica pensando assim, meu Deus, mas por que ela falou aquilo? O que eu falei que ela ficou tão chateada? Aí dá 3 horas da tarde, porque mulher é assim, né? Dá 3 horas da tarde você fica assim, gente, mas eu falei isso mesmo, será? Quando chega de noite, seu esposo chega em casa, você fala, você acredita que a fulana me ligou e falou isso, mas por que ela falou isso? Dá de madrugada, você não dormiu pensando naquilo que ela falou. No outro dia, você já liga, não, eu quero que você me explique aí o que eu falei, como que eu falei. Esse ruminar, isso é meditar. E quando você pega uma palavra, você fica, mas por quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas o Senhor, Ele é meu pastor. O que quer dizer pastor? Ovelha, cuidado. Então a gente vai ruminando, a gente vai esmiuçando aquela palavra. Isso é meditar. É quando você tira um tempo para você compreender aquilo que você leu. Então, o devocional, ele te proporciona esse momento de meditação. Por quê? Porque como você não está naquela corrida por uma leitura, por entregar, né, um compromisso, não, você leu ali o texto, você pode reler. Aí, interessante isso aqui. Destaca o versículo que te chama mais atenção naquele capítulo. E medita naquele versículo, né? Porque geralmente, às vezes a gente vai ler um texto, tem algo que salta assim aos nossos olhos. Geralmente é aquilo que Deus está ministrando ao nosso coração. É uma frase, é um versículo, destaca aquilo ali e comece a pensar o que Deus quer falar comigo, o que isso significa, como que isso se aplica à minha vida hoje, né? Então é bem interessante essa maneira de meditar. E assim a gente vai guardando a palavra no coração, exatamente. Tem até uma canção da Cassiane que fala, né? A tua palavra escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. E a gente só tem esse temor, esse cuidado quando a palavra está dentro de nós. Exatamente. E eu assim, gente, eu acho que a gente precisa retomar algumas coisas que a gente fazia antigamente, que hoje a gente não faz. Por exemplo, decorar, né, memorizar, acho que fica melhor, os versículos da Bíblia, né? Tem tantos momentos assim que a gente passa na vida da gente que quando a gente tem uma palavra memorizada, assim, a palavra de Deus ela vem para confortar,
para confrontar, para te acalentar, para te encorajar. Então, assim, é muito importante. Tem um livro que eu quero até deixar uma dica aqui, um livro que chama Orando a Palavra. Ele é muito interessante. Ele é da Valnice Milhomens. Esse livro é maravilhoso. Porque, assim, uma das coisas que nos faz perder a eficiência da nossa oração é porque a gente não conhece a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, minha querida. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com as circunstâncias, né? Muitas vezes a gente apresenta para Deus as circunstâncias, as questões que nós estamos vivendo, mas Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Quando você conhece a palavra, você ora a palavra. Por exemplo, a gente está às vezes num grupo e a gente fala: Senhor, a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Senhor, a tua palavra diz que quando nós concordarmos em oração. Então, assim, você pode orar a palavra. Isso vai trazer consistência para aquilo que você está falando e vai trazer realmente a ação de Deus, porque Deus tem compromisso com a palavra. Então, uma coisa muito interessante é que no seu devocional, quando você encontrar um texto bíblico, um versículo que chama a sua atenção, memorize ele, para você guardá-lo no seu coração. E em momentos importantes da sua vida, você vai ver o quanto essas palavras de vida vão trazer o refrigério, o conforto, o confronto, a admoestação, algo da parte de Deus naquele momento que você precisa. Então, pastora Elaine, já que você está trazendo essa dica para nós sobre orar a palavra, sobre orar oração, eu gostaria também que você nos orientasse como orar. Tem muitas pessoas que têm essa dúvida: como que eu devo orar? Como que deve ser essa minha oração no momento do devocional? Sim, a oração, ela é uma prática, ela é uma das disciplinas espirituais que a gente precisa ter, né? A leitura da palavra, o jejum, a oração, ela é um dos pilares da vida cristã. Então, é algo que a gente precisa aprender, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que não conseguem ter uma vida de oração que flui, né? Constante, né? Estão sempre dependendo dos outros, né? Para orar, não que a gente não possa, né, fortalecer uns aos outros em oração. Às vezes a gente precisa de apoio, né, em oração. Mas o Senhor, ele deseja que a gente tenha uma vida frutífera de oração. E às vezes a gente se perde porque a gente coloca a oração só como aquele momento de você pedir, né, de você apresentar os seus problemas, né? E oração não é só isso. Oração é falar com Deus. É um diálogo, é um tempo que você tem para falar com Deus. E num diálogo, você escuta também. Você não só fala, né? Senão não é diálogo, senão né? não é diálogo. E também, assim, a gente está entrando na presença do nosso Deus, que já fez tanto por nós, né? Quantas coisas nós temos para agradecer. O nosso Deus, ele é grandioso. Quantas coisas, quantas maneiras nós temos de enaltecer o nosso Deus, né? Que é um Deus maravilhoso, é um Deus bom, é um Deus fiel. Então, a oração também, ela tem uma divisão, vamos dizer assim, que você pode fazer para que a sua oração seja mais eficiente e você possa fluir melhor em oração. Eu quero aqui deixar até uma dica para você, porque tem tantos livros bons, né? Mas um livro que me marcou muito, que eu gosto de indicar, ele chama Ocupado Demais para Deixar de Orar. Olha que tema. É um tema forte. Ocupado demais para deixar de orar. Por quê? Eu achei muito interessante esse título, porque a gente costuma dizer assim: eu não oro porque eu não tenho tempo, né? E o autor já vem com essa proposta. Eu sou uma pessoa tão ocupada, minha vida tem tantas coisas para me fazer que eu não posso deixar de orar, né? Essa é a proposta do livro. Eu tenho tantas coisas que eu não posso deixar de orar. É do Bill Hybels. É uma pessoa que entendeu, né, a importância da oração. Sim. A importância de colocar Deus em primeiro lugar para que as outras coisas realmente aconteçam. Venha fluir, né?
O seu dia vai fluir quando você orar mais, mesmo que você seja uma pessoa com várias atividades, aí sim você precisa orar. Nossa, como eu tenho tantas coisas, eu não posso ficar sem orar. Que essa seja assim a nossa proposta, compreender isso. E aí nesse livro, o autor, ele coloca um acróstico muito interessante, ACAS. É um acróstico que eu lembro daquele jogral que a gente fazia, né? O Azinho assim, e aqui o que começa com A. Então pense aí, A-C-A-S, ACAS. E aí ele baseado na oração do Pai Nosso, né? Porque a oração do Pai Nosso, gente, ela não é uma oração, embora lindíssima, eu acho que todo mundo poderia orar o Pai Nosso todos os dias, que é uma oração linda que Jesus fez, mas tem um propósito no Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um ensino que Jesus deixa de como que a gente precisa orar. Então ele começa, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus começa a oração com adoração. É o ACAS aí, ó, lembra? A de adoração. Então entre na presença do Senhor adorando, né? Tem tantas maneiras, né, tantas palavras que a gente pode usar para adorar ao Senhor, né? Ele é bom, Ele é maravilhoso. Então, a oração começa com adoração. E depois vem o C, que é o C de confissão. Essa parte eu acho muito importante, Daiane, muito, que é a confissão, porque é difícil a gente entrar em oração para falar das nossas mazelas, né? Que a gente fala demais, que a gente conversa demais, que a gente é difícil, confessando o pecado. Pecado tem nome. É o momento de pedir perdão também, Sim. Reconhecer, né, aquele erro, Sim. aquele momento que exageramos. Sim, esse momento é muito importante de você falar, meu Deus, olha, eu tenho essas limitações, eu errei, né? Eu pequei, eu fiz isso, né? O Espírito Santo, gente, ele está aí ministrando para a gente o tempo todo, quando a gente falha, quando a gente peca. Senhor, eu falei algo que eu não deveria. Senhor, eu falei mal de alguém, né? Então a gente precisa confessar, né, os nossos pecados, as nossas limitações. Isso é um ponto tão alto, é tão importante na oração, porque quando a gente começa a confessar pecados, gente, a gente vai vendo o tanto que a gente precisa de Deus. Tanto que a gente é limitado, a gente se esvazia, sabe, dessa altivez, porque muitas vezes a gente é altivo mesmo, a gente se acha muito boa, né? Então, essa humilhação na presença do Senhor em confissão é muito importante, sabe, para o nosso crescimento, para a gente deixar o Espírito Santo passar essa vassoura e limpar, sabe, essas particularidades da nossa vida que a gente não deixa ninguém ver. Porque senão, Daiane, a gente fica em oculto para os outros, porque as pessoas não sabem dessas nossas mazelas, e a gente fica em oculto para a gente mesmo, porque a gente nunca fala. A gente nunca confessa. Então é importante a gente ter esse tempo para a gente dar uma olhada no espelho e ver quem que a gente é mesmo, que a gente é pecador, que a gente é limitado. Então, adorou, confessou. Aí vem o outro A, que é o A de ações de graças, ou ação de graças, né? É um momento que você vai agradecer a Deus, que você vai, né, reconhecer o que Deus tem feito na sua vida, né? A saúde, né, a disposição, né, você tem uma família, você tem um trabalho, e você vai agradecendo. Olha, quando a gente começa a agradecer, a gente vê que a gente não precisa pedir tanta coisa assim, né? Às vezes a gente costuma pensar que as coisas estão difíceis para a gente, mas quando a gente abre um momento de ação de graças, a gente vê que a misericórdia do Senhor realmente ela está aí presente na nossa vida. Então, no seu momento de oração, tenha esse tempo também para agradecer, sabe? Agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, sabe? Trazer à memória, como diz o texto, né? Aquilo que dá esperança, né? Lembrar, como diz a palavra, dos feitos do Senhor sobre a nossa vida. Isso é muito importante a gente fazer. E aí, por fim, vem aquilo que é o tema principal de todas as orações, que são as súplicas. Né, para você ver que a gente muitas vezes resume a nossa oração só na súplica, mas a súplica está lá no final. Se você ver a oração do Pai Nosso, você vai ver que lá no final começa, não nos deixe faltar, né,
o pão nosso de cada dia nos dai hoje, aí começa a pedir, mas isso é lá no final da oração. Então, assim, não é que você não deva pedir, gente. Se a gente não for recorrer ao nosso Deus, né, a quem que nós vamos recorrer? Mas que esse não seja o foco primário da sua oração, né? Não seja aquela primeira coisa. Então, depois você pode ter a sua lista, né? E a gente pode até construir, Daiane, uma lista mesmo de pedidos. Eu acho isso super importante, porque a gente pede, recebe e esquece que pediu. Então, se a gente tem anotado, a gente vai poder falar assim, olha, Deus me ouviu. Exatamente. E isso vai até cultivar um coração mais grato. Isso mesmo. Inclusive, até, eu não falei isso aqui, mas no planejamento do seu devocional, que é um planejamento também que você pode ter na sua vida de oração, tenha um caderno. Eu tenho um caderno. Deixa eu compartilhar isso aqui com vocês. Eu tenho um caderno de oração, que é isso que a Daiane falou, que é muito importante. Se você tem um caderno de pedido, você vai ter respostas para colocar aí, porque Deus, ele responde orações, né? E eu tenho um caderno também de promessas. Não tem quando você recebe uma palavra profética, às vezes a gente fica tão empolgado, o pastor foi e falou, olha, Deus mandou te dizer que vai acontecer isso. Anote as promessas que você recebe. Porque às vezes a gente fica tão empolgado, às vezes vai um pregador de fora na nossa igreja e ele ministra a palavra para as pessoas, eu fico atenta, eu fico do lado. Esses dias eu lembrei uma irmã, eu falei, você lembra aquele dia que o pastor orou por você? Você lembra que palavra que Deus te disse? Deus falou que era para você virar a página. E eu estou vendo que hoje você está aí remoendo. Anote as promessas que você recebe. Então, assim, anote as suas orações, anote os seus pedidos pelos seus filhos, pelo trabalho, pelo esposo, pela igreja, né, pelos seus familiares. Anote, porque você vai ver o quanto Deus é bom, porque Deus responde orações. Então, gente, recapitulando aí, acas, adoração, confissão, ação de graças e súplica. Se você fizer separar o seu momento de oração dessa forma, você vai ver que a sua oração vai ser mais eficiente. O tempo vai passar e você nem vai ver, né? Porque a gente determina um tempo aí para cada uma dessas coisas e você vai ver que a sua oração vai ser eficiente, você vai ter respostas. E entre uma coisa e outra, você vai ver que o Espírito Santo de Deus vai trazendo clareza, ele vai ministrando. Às vezes você, assim como eu disse que a gente entra no devocional para fazer todas essas coisas e tem dia que a gente faz só uma, na oração também vai ser assim. Vai ter dias que você vai ter pedidos, mas você vai se deter tanto no agradecimento, na ação de graças, que você vai ver o quanto que Deus vai falar e Deus vai te lembrar de coisas que Ele fez, né, de restauração que Ele trouxe, que vai ser até um refrigério para você em outras áreas da sua vida. Então, assim, esse momento de oração, aplique isso e você vai ver que a sua oração vai se tornar um momento muito gostoso, muito eficiente. E assim, né, o próprio Jesus ensinou como orar. Dessa forma. E eu vejo que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de pai e filho. E a gente não tem um jeito de falar com o pai. Então o filho também tem que aprender esse caminho. Dificilmente um filho consegue algo chegando e pedindo. Ele não tem um jeito, verdade. Ele tem que chegar, dar uma atenção, né, conversar. E aí ele sabe o momento de pedir. Eu vejo que o nosso relacionamento com Deus é assim. Deus espera de nós que a gente entre nesse momento realmente o adorando. Que não seja só o pedido, porque senão fica um relacionamento frio, né? Fica frio. Dai até algo assim, dentro disso que você está falando, é só você pensar o seguinte: Deus não sabe de todas as coisas? Ele não é o onisciente, né? O Salmos fala assim, ainda a palavra não me chegou à boca, o Senhor já sabe. Ele sabe de tudo, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe de tudo. Agora, você já parou para pensar, por que então que eu tenho que orar, se Deus sabe de tudo? E eu te respondo aqui, a gente tem que orar porque Deus quer ter relacionamento com a gente, de pai e filho. Sabe, um pai que fica, né, chega ali no final da tarde, ele fica doido que o filho chegue para contar como foi o dia. Né? Eu fiz isso, eu fiz... Deus é assim, Ele quer ter esse tempo, como a Daiane falou, de intimidade, de você chegar e você falar com Ele. Ele já sabe de tudo.
mas ele fica assim encantado, ouvindo você falar, ouvindo os seus pedidos, né? Ouvindo aquilo que você precisa, quer expressar. E é um alívio para a gente também, né? É tão terapêutico, você vê as pessoas quando elas procuram um terapeuta, né? Para poder compartilhar da sua vida e poder buscar ajuda. A fala, ela é terapêutica, isso é uma ciência, né? Quando você fala, parece que tirou uma bagagem das suas costas, né? Por isso que a terapia, ela é tão eficiente. Você vê que muitas vezes você chega para uma amiga até, né, para compartilhar uma situação que você está vivendo. Às vezes as pessoas não têm nem as respostas para te dar, mas só de você falar, né, você já sai aliviado. Então, porque a oração, ela tem esse papel também de trazer esse refrigério para a gente. E Deus nunca abriu mão da oração, né? Dessa forma. Porque hoje as pessoas estão muito imediatistas. A gente tem um WhatsApp, tem internet, e-mail, é na hora. Antes o correio demorava. Telefone, se ligava na casa, tinha que saber se a pessoa estava lá para poder atender. Hoje não. Sim, é verdade. Cada um tem seu celular e nós fomos nos tornando pessoas imediatistas. E Deus, ele nunca inovou na oração, né? Ele sempre instituiu ela dessa forma. Sim. Você vai para o seu quarto, quer dizer, para o seu secreto, para um lugar que você fica à vontade, que ninguém está te vendo, que ninguém está ali te observando ou te aplaudindo ou te reprovando, e você vai falar com o seu pai. Então Deus, ele não abre mão dessa forma de relacionamento, porque ele quer estar presente em nossas vidas. E é lindo isso. A oração, ela é a mesma para todos, independente da condição social da pessoa. Sim. Independente, né, de se é criança, se é idoso. Sim. É a mesma linguagem. E isso é maravilhoso, né? Deus, ele instituiu algo simples, mas muito eficaz. Sim. Igual você está falando sobre a terapia, já tem estudos falando que quando a gente ora e quando a gente fala em voz alta, que a gente está declarando para nós mesmos que isso é uma terapia, que a gente acredita naquelas palavras. Sim. Então, a importância da gente declarar a palavra, da gente orar, da gente entregar o nosso coração a Deus, né? Falar, hoje eu não estou bem, aconteceu isso. É a maior terapia que poderia existir, existe é essa. É verdade. E eu quero aqui também, gente, te encorajar no seguinte. Vai ter momentos, vai ter dias que você não vai conseguir, sabe? Imprevistos acontecem, né? Uma enfermidade, uma viagem, né? Você está em trânsito. Então, assim, não esmureça por causa daquele dia que você não vai conseguir fazer o seu devocional. Então, assim, olha, eu oriento assim, comece com 15, 20 minutos, né? E assim, no dia que você não conseguir fazer, né, o Senhor conhece o seu coração. Nós estamos lidando com o nosso Pai, né? Ele conhece o seu dia, ele sabe das suas limitações, mas assim, não se acomode, porque às vezes a gente se acomoda com a rotina, a superatividade. Então, não deu para fazer um dia, não tem problema. Faça no outro, né? Persevere. Os imprevistos você sempre vai ter com você aí, né? Sempre vai ter alguma situação. Por isso que precisa se tornar uma prioridade na nossa vida. E à medida também que você, né, conseguir cumprir, né, essa agenda, esse propósito, avance. Sabe, não deixa ficar naquela limitação. Se você já tem um tempo que está aí nos seus 20 minutos, vamos aumentar um pouquinho mais, né? Aumente. E outra coisa que eu falo também, sabe, Dai? A gente precisa usar da misericórdia de Deus para com as nossas vidas, porque quando a gente aprende uma coisa da parte de Deus, a gente precisa compartilhar, né? Compartilhe com outras pessoas isso, sabe? À medida que isso se tornar uma prática na sua vida, não guarde isso para você, né? Compartilhe com suas amigas, compartilhe com a sua família, com seus filhos, né? Faça disso algo que você experimentou, que te fez muito bem e que as pessoas precisam disso também. Então, compartilhe isso com outras pessoas, sabe? Eu tenho um sonho. Esse pastor que eu citei, eu não sei se eu citei o livro Mentores Segundo o Coração de Deus. Não, eu mencionei no culto das mulheres Andando com o Tanque Vazio.
que fala sobre a síndrome de burnout, eu comentei que o pastor Wayne Cordeiro, ele escreveu um livro que fala sobre isso, Andando com o Tanque Vazio, que fala sobre, né, essa síndrome que tem acometido a vida de muitas pessoas que estão sobrecarregadas do trabalho e chegaram numa estafa muito grande. E ele fala sobre o devocional. E esse Wayne Cordeiro, ele escreveu um livro também que chama Mentores Segundo o Coração de Deus, que ele usa a história de personagens bíblicos, né, para edificar as nossas vidas. E ele fala uma coisa muito bacana, que o devocional, a prática do devocional, se tornou algo comum na vida da igreja dele. Então, todo mundo que se torna membro da igreja, a pessoa aprende a fazer o devocional. E eu falo assim, gente, isso seria um sonho, imagina? Todos os membros da igreja tendo uma vida ativa de devocional. Ele conta que quando ele teve essa síndrome de burnout, o que foi o refrigério para a vida dele foi que ele já tinha uma vida, uma prática de devocional. Então, naqueles momentos que ele tinha com Deus, que nesse tempo difícil que ele viveu, ele intensificou o devocional, foi aquilo que trouxe a cura para a vida dele. E assim, uma coisa que eu vejo hoje que me chama a atenção, eu vejo muitos cristãos, como você falou no início, a gente tem muita coisa pronta, muita palavra boa, só que muitos cristãos, às vezes tem um tempo ali que poderia fazer seu devocional, ele vai assistir uma palavra. Porque fala assim, uau, aquele pastor tem uma palavra, só que você está trocando a fonte. Nada substitui Nada isso. substitui o seu momento com Deus. Então, assim, você está trocando conhecer a palavra pelo próprio Espírito Santo, que ali vai te revelar, vai te mostrar, vai te fortalecer. Não que seja errado ouvir palavras. Né? O nosso propósito aqui, o nosso momento Café com Propósito, é levar a palavra, é edificar as pessoas. Mas se você só tem um momento, a prioridade tem que ser com Deus. Exatamente. Porque eu falo isso aqui, gente, é maravilhoso você ouvir testemunhos, mas mais maravilhoso é você contar os seus. Deus quer dar a você testemunhos, experiências. E essas experiências você não vai ter só recebendo dos outros. Eu falo isso, é maravilhoso você ouvir, né, palavras, isso é muito edificante. O pastor Josué Gonçalves, ele contou uma vez que ele ouviu mais de 160 palavras, pregações, durante a corrida. Ele fazia caminhada, corria e ele ouvia a palavra. Isso é muito importante, isso é muito bom. Mas não existe substituto para o devocional, para esse seu tempo com Deus. Não existe. Então, gente, não existe substituto para o devocional. Você pode ouvir palavras, você pode, né, compartilhar com pessoas, né, ouvir testemunhos, né? Mas o seu momento de devocional que vai garantir para você, nos momentos decisivos da sua vida, é que vai garantir a você essa consistência, essa maturidade, né, para poder passar por certas situações sem se perder, né? É a sua experiência com Deus que vai contar, né, em momentos cruciais aí da sua vida. Amém. Pastora, para terminar, eu gostaria de ler aqui um versículo, Mateus 9:16, fala assim, 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Por que eu li esse versículo? Porque eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive. Desde quando eu me converti aos 16 anos. E eu busquei essa prática do devocional sem nem saber que esse era o nome. Mas as pessoas na época falavam que a gente tinha que ter momento com Deus. Tinha muito aquelas frases, né? Quanto mais ora, mais poder, não tinha? Sim. E aí adolescente é muito intenso. E eu queria o poder de Deus. Então,
A minha intenção não era uma vida espiritual forte, a minha intenção era, eu queria conhecer esse Deus de perto. Eu queria ter essas experiências. Eu não queria ouvir só o que as pessoas contavam. Eu queria ter uma história. Sim. Falar assim, né? Eu quero ter essas experiências. Se é orando que a gente tem, também quero ter. E eu comecei a ter esses momentos de devocionais. E eram assim, normalmente era às 6 da tarde, eu me lembro como hoje, era o horário. Eu já fazia faculdade, que eu chegava da faculdade. Então era um horário assim, sem eu saber, era o horário mais tranquilo, sem eu perceber. E era muito bom, eu ficava assim, normalmente eu orava 1 hora, às vezes 1 hora e meia. E era um momento muito bom, assim, eu ficava esperando aquele momento. Falar assim, esperando, porque era algo muito precioso mesmo. Foram naqueles momentos que eu aprendi várias coisas na palavra, eu riscava e anotava. Às vezes eu não compreendia, e quando chegava no culto da igreja, o pastor pregava, eu falava, então é isso. E então eu me sentia respondida. E então eu sentia um cuidado de Deus. Uhum. E eu fui vendo um crescimento real na minha vida. E eu falo que palavras daquele tempo até hoje estão no meu coração. Só que aí o tempo passou. Depois eu formei, eu casei, eu tive filhos. E aí depois que eu tive filhos, eu não consegui ter aquele momento de 1 hora, de 1 hora e meia, essa disciplina. E aí isso começou a me frustrar. Porque eu comecei a pensar assim, bom era aquele tempo. Bom era aquela época. Uhum. Que época boa. Nossa, naquele tempo, como eu orava, como eu adorava. Sim. E eu comecei a viver daquele tempo. Uhum. E aquilo me frustrava tanto que até me impedia de recomeçar, sabe? Porque eu ficava pensando naquele tempo que era muito bom, que era intenso. E um dia num culto, e eu estava justamente falando com Deus sobre isso. Eu falava assim, Deus, bom era aquele tempo. Eu queria voltar àquele tempo. Naquele tempo, o Senhor me ouvia, como se Deus não tivesse mais me ouvindo, né? Eu me sentia respondida. E aí, quando eu cheguei no culto, foi ministrada essa palavra, falando, né, que Deus põe vinho novo em odres novos, que você não põe um vinho novo em um odre velho, nem um vinho velho em odre novo, sim, senão ele se rompe. Sim. E aí, o pastor literalmente falou assim, para de viver daquele tempo do passado, daquele tempo que você se relacionava com Deus, que você fica falando, como era bom aquele tempo. Exatamente o que eu estava falando. E ele falou, você hoje é um odre novo, Deus tem um vinho novo, Deus tem uma unção nova. E aquela palavra foi libertadora para mim. Porque eu falei, gente, realmente, eu não sou mais aquela adolescente. Sim. Hoje eu sou uma nova pessoa, sim, hoje eu tenho mais maturidade. Não adianta eu querer aquele vinho velho, aquela unção velha, porque o que Deus tem hoje é novo. Sim, exatamente. E a própria palavra fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Uhum. E aí, com essa palavra, eu consegui recomeçar, porque eu parei de ficar olhando para aquele tempo. Então, assim, se hoje for 15 minutos, se hoje for eu conseguir 20 minutos, mas não é mais como aquele tempo, mas é uma unção nova. Sim. É uma unção nova, assim, eu vejo que eu sou uma nova pessoa, então não vai ser mais como aquele tempo, mas tem algo novo, e Deus, ele sempre traz algo melhor. Exatamente. Então, assim, por que eu quis trazer esse testemunho? Porque eu vejo que às vezes podem ter pessoas como eu, que estava presa naquele tempo, e eu acredito que vai chegar o tempo que eu possa até ter momentos até maiores do que aquele. Sim. Porque eu acho que depende muito do nosso ritmo de vida, das fases que nós vivemos, né? As fases, assim, você viveu um momento, né? Aquele momento do primeiro amor, aquela busca, como você mesmo disse. Hoje você já é uma mulher madura, já teve outras experiências com Deus, né? E é muito importante pensar nisso, gente, até para a gente ver como que, se a gente não cuidar, a gente fica preso até religiosamente a algumas coisas, né? Isso é perigoso. Exatamente, porque na minha cabeça era assim, como se Deus não me aceitasse mais da forma que eu sou hoje. E não é isso, a gente sabe que não é isso. Sim. Hoje eu vejo assim que Deus, ele me aceita da forma que eu sou, e que todo o tempo que eu tenho na presença dele é muito precioso. Sim. Não precisa ser daquela forma como era. A importância de continuar, né? Sim. De prosseguir, de persistir. E como você disse, né? Você pode chegar
né, no momento de conseguir, né, desenvolver algo até mais intenso do que naquela época. Mas o que precisa ter? É essa abertura para compreender. Por isso que a gente falou aqui, gente, não fique frustrado e não desanime se um dia foi diferente do outro. Né? Vai ter dias que a gente vai para o devocional arrastando. Exatamente. Tem dia que a gente vai arrastando, tem dia que a gente vai não tá bem, sabe? Você não está naquele momento onde está tudo pleno, né? Vai ocorrer momentos assim. Então, por isso que a gente tem que ter essa maturidade para compreender que o que Deus tem para fazer nas nossas vidas independe dessas questões. Então, a gente tem que ter essa abertura para saber se, olha, hoje não foi assim, 100% como eu gostaria, hoje eu não estou bem. E vai ter dia que a gente vai chegar na presença do Senhor e vai falar, Senhor, eu não estou bem, eu preciso de refrigério, e a gente vai chorar, e a gente... É o Pai, né? E tudo faz parte, né? Deus, ele não quer que a gente use máscara diante dele, né? Isso aí. Ele quer estar com a gente o dia que a gente está bem, o dia que a gente não está bem, o dia que a gente tem conflito, o dia que a gente não tem conflito. Sim. E assim, hoje, igual você falou, com a maturidade que vai alcançando na vida da gente, eu vejo assim que naquele tempo eu orava mais, mas eu era menos misericordiosa, eu julgava mais. Então, assim, hoje eu vejo que eu tenho um tempo menor, mas o tempo todo eu estou com Deus, o tempo todo eu estou falando com Deus. E hoje eu vejo assim, como que eu explico, né? Hoje eu vejo assim que eu não quero só ter um momento com Deus, eu quero Deus o tempo todo. Eu quero que Ele se manifeste na minha vida. Então, eu não quero mais ser aquela pessoa que fica apontando o dedo, que fica sem misericórdia. Porque a impressão que eu tive depois de um tempo era como se eu quisesse construir um relacionamento com Deus na minha força. Né? E hoje eu sei que não, que é 100% pelo que Jesus fez por nós. Na verdade, o devocional nosso tem que ser aquele culminar de uma vida. Sabe assim, quando você... Eu acho que é mais ou menos isso que você quis dizer. Quando você tem uma vida na presença de Deus, é uma constante. Mas aí dessa constante, ali você está no seu carro, você está falando com alguém, você está expressando a Cristo. Mas aí desse montante, né, dessas horas do dia, aí você pega uma parcela e você se aprofunda. É um aprofundar daquela essência que você já carrega, que você já tem. Né? Por isso que a Bíblia fala orar sem cessar, né? A gente tem que estar sempre ali na presença de Deus. O devocional, ele não deve ser só esse momento que você fala assim, olha, nossa, agora uau, eu vou dizer do meu jeito, vai ser aquela coisa, eu e Deus. Não, ele é muito essencial, é muito importante, mas ele, na verdade, é um desembocar de uma vida que você já tem, assim, diariamente na presença. É porque assim, hoje com a maturidade, com a constância, eu entendo a importância do devocional e não fico buscando aquela glória. Eu acho que por ser nova, por ser adolescente, a gente quer viver uma vida gloriosa. Né? E hoje não. Igual você falou comigo aqui no começo, se Deus hoje cala, a gente consegue esperar, a gente consegue meditar na palavra e falar, Deus, o que o Senhor quer na minha vida nesse momento. E eu acho que naquela época era tudo muito imediatista, eu queria viver tudo muito aquele momento. E foi um momento que Deus cuidou de mim, eu acho que foi muito necessário. Mas hoje eu vejo assim que essa vida constante também, ela é muito necessária, né? O próprio Deus, ele vai moldando a gente na medida que a gente vai necessitando. Né? É verdade. Então, gente, o que nós gostaríamos de deixar aqui para vocês que estão nos ouvindo é recomece, não fica preso àquele relacionamento do passado. Porque Deus, ele tem momentos diferentes em nossas vidas. Ele tem um vinho novo. Nós sempre somos pessoas novas, nós estamos sendo transformadas de glória em glória. Então, recomece. Não fica, às vezes, preso ali, aquele momento tão bom. Eu tenho certeza que o que Deus tem para você hoje é melhor. É melhor do que aquele momento. Que tudo que foi falado aqui sirva para te motivar, para recomeçar esse tempo a sós com Deus, para que você seja uma mulher firme
que no momento da adversidade tenha vida de Deus dentro de você. Exatamente. Que é o que o devocional proporciona para nós. É uma questão de sobrevivência na vida cristã. Às vezes a pessoa pensa que ela está muito bem porque ela está indo em todos os cultos, porque ela está ouvindo diversas palavras, mas ela não está tão bem porque ela está deixando de buscar a presença de Deus. Ela está relacionando com Deus de ouvir falar, ela não está relacionando de perto. É verdade. E nós precisamos buscar essa essência, né? Nós devemos ir à fonte. É muito bom ouvir as pessoas, é muito bom ter comunhão, mas a fonte é Jesus. E ela está disponível aí para você, né? Então busque, pratique o devocional e você vai ver uma mudança extraordinária na sua vida. Amém. Eu creio. E, pastora Elaine, eu gostaria, né, de agradecer sua disponibilidade. Ela veio aqui para poder estar conosco no culto e a gente vê o prazer que você tem em estar ministrando a palavra, o prazer que você tem em atender os convites, que nós a convidamos ainda de última hora para estar aqui conosco. Dizer assim que foi um tempo muito precioso, Obrigada. que nós aprendemos muito. Obrigada. E um tema muito relevante, um tema que, se todo cristão colocar em prática, nós vamos resolver o problema da igreja. Verdade. Porque aí cada cristão vai ter vida de Deus, né? Verdade. Cada cristão vai ter algo a doar, vai ter o seu testemunho para falar, vai ter força no momento da adversidade. Sim. Então, algo assim, algo tão simples, mas tão necessário. E que exige de nós persistência, exige de nós disciplina, Sim. constância, Sim. que o Senhor nos dê essa graça. Eu gostaria de pedir para que você orasse por nós, Sim. para Deus nos dar essa graça, para que hoje seja um divisor de águas na vida de cada mulher que está nos assistindo. Cada mulher venha decidir iniciar esse devocional diário. Amém. Vamos orar. Eu queria que você colocasse a sua mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por esse momento precioso na tua presença, porque todas as vezes que nós falamos da tua palavra, nós somos edificadas. Senhor, nós estamos aqui diante dessa proposta, dessa necessidade vital da vida cristã, né? Da vida dessas mulheres que estão aqui nos acompanhando, da nossa vida. Ter um tempo contigo, Senhor. Nós vemos ao longo da história, da palavra do Senhor, o quanto a vida das pessoas que tinham esse relacionamento de intimidade, como era impactante, como era edificador, como as pessoas tinham uma postura, Senhor, diferente. E é isso que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos viver os nossos próprios testemunhos, ter a nossa história para contar. Experiências com o Senhor, sabe, de sentir o Senhor nos admoestando, nos corrigindo, nos instruindo, nos edificando. E eu quero pedir ao Senhor que neste momento visite a vida de cada mulher, que haja, Senhor, essa perseverança, esse objetivo, ó Deus, de priorizar este momento. Senhor, que cada mulher que está aqui se aliançando nesse propósito, sabe, de determinar esse tempo com o Senhor, que ela possa conseguir, através dessas instruções, de começar este momento e que ela venha, Senhor, cada dia mais galgar lugares mais excelentes nessa proposta. Que elas possam ter uma experiência diferenciada, que elas possam, assim como nós falamos, contagiar outras pessoas a viver isso. E que através, meu Deus, desse tempo contigo, possamos crescer em maturidade, sermos cristãs cheias do teu Espírito Santo, mulheres que edificam o seu lar, mulheres que edificam as pessoas que a cercam, mulheres, ó Deus, que têm uma vida fortalecida no Senhor, que é a nossa rocha. Eu te abençoo, minha querida, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira. Um grande abraço. Alta madrugada vai, já estou deitada, mas ouço Deus me chamar.
mais suave é como um sussurro. Ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansada. Tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta.